Terceira parte de Ritas Brasil com o Rabino Shmuel, dia 18 de Tevet, começando o 13º capítulo do Tânia. A partir do que aprendemos antes, que tem sempre uma luta dentro da pessoa, que enquanto a pessoa não é um justo, que já conquistou sua paz interior, há uma luta entre os diversos instintos. A partir disso entenderemos o que falam os sábios, e que foi colocado como uma frase duvidosa no capítulo 1, os intermediários. Os justos são julgados pelo seu bom instinto. Os perversos são julgados e condenados pelo seu mau instinto. E os intermediários são julgados por ambos, pelo bom e pelo mal. E sobre isso está escrito nos Salmos: aquele que se ergue e se apresenta ao lado, à direita, do pobre miserável para salvá-lo dos juízos de sua alma. E essa frase quer dizer que Deus ajuda a pessoa no momento que ele é julgado pelos seus instintos. E por isso os sábios não falaram que os dois instintos controlam ele. Eles apenas julgam, quer dizer, opinam. Se houvesse algum governo para mau instinto no corpo, nem que seja por um momento curto, naquele momento aquela pessoa é chamada perverso, um veículo da maldade. Mas não é a situação do intermediário. O intermediário é julgado pelos dois, mas não é condenado pelos dois. Ele não é tomado pelo mal em nenhum momento. Apenas que o mal sempre tem o direito de opinar. E isso que gera o conflito. Mas Deus ajuda e não permite a opinião dele ser ouvida. Não ajuda a pessoa a se controlar e não aceitar as propostas do mau instinto. O julgamento aqui é o que fazer com a minha vida, o que fazer com o próximo momento, com a próxima oportunidade que eu tiver de investir minha energia em alguma coisa. O bom instinto puxa para o lado divino e o mau instinto puxa para o lado animalesco. Então aqui o mau instinto é comparado como um juiz que opina no julgamento. Mas isso não quer dizer que a lei vai ser assim. Sempre no julgamento tem alguns juízes. Então tem esse juiz fala uma coisa, o outro, que é bom instinto, chega e discute, discorda. E por isso no julgamento tem que ter um número ímpar de juízes para que haja maioria. E a lei vai ser de acordo com a maioria. Assim, no coração de um Benoni, um intermediário, o mau instinto fala a sua opinião. Que parte dos interesses do lado do vão esquerdo do coração, onde são expressados os desejos animalescos? E de lá vem para a mente, onde há consciência desse desejo, e se pensa, e logo desperta o orador da mente, que é a alma divina, que reside na mente, e manifesta sua discórdia dessa opinião animalesca. A alma divina chega e diz: não, temos que investir em outra coisa. Inclusive, insere no vão direito do coração, onde tem abertura no coração para amor a Deus, ali está a discussão. Por um lado a pessoa quer uma coisa, por outro lado ela quer outra coisa. E ele fica perturbado, porque ele é puxado para os dois lados ao mesmo tempo. A lei vai ser que nem a opinião do terceiro juiz. O terceiro juiz é Deus, que está dito nos Salmos, que ele se ergue e fica do lado do pobre. E o pobre é a alma divina aqui. E por isso os sábios falam em outro lugar, que se Deus não estivesse ajudando a pessoa não conseguiria tomar conta e superar o mau instinto. Como é que Deus ajuda? Na forma de uma radiação, de um raio de luz, ou seja, uma força, uma inspiração da alma divina, que se torna como uma luz em relação à escuridão, que torna a sabedoria em relação à tolice. Quer dizer, Deus torna a pessoa consciente de que e faz ela sentir claramente que fazer de acordo com a alma divina é a coisa mais sensata, enquanto o propósito da alma animal é a coisa menos sensata. E logo que a pessoa se dá conta que o argumento da alma animal é uma tolice, é um desperdício e carece de qualquer conteúdo e qualquer valor, logo ele despreza essa opinião e não vai seguir ela. E essa é a ajuda. É cair a ficha, o que realmente vale nessa vida e o que não tem valor. Porém, isso não quer dizer que a tentação foi superada uma vez por todas. Deus criou uma situação
que estamos no mundo material, que puxa para o lado material, que puxa para sentir-se separado de Deus, que puxa a valorização de experiências desligadas do contexto maior, que é o valor verdadeiro. E as experiências desligadas são valores que não são valores, são ilusões. Então aqui tende a ilusão, é o mundo da mentira, onde achamos que vale ser passageiro e vale ter um prazer passageiro. E isso, o que no mundo verdadeiro se vê e se sabe claramente, que isso aqui carece de qualquer conteúdo, de qualquer lucro permanente. Então, já que estamos nesse mundo, a tendência maligna que reside no vão esquerdo do coração do intermediário Benoni, ele não pede a força. Ele opinou, não se ouviu ele, mas ele continua opinando. Ele tem o direito de continuar falando. Então tem a mesma força de quando ele surgiu, de produzir desejos para coisas mundanas. Ele não foi retirado do seu lugar. E ele não foi tomado o seu poder de opinar não foi retirado. Só que não foi concedido para ele um poder maior do que opinar. E com isso ele não tem governo para controlar o corpo e obrigá-lo a pecar. Pode obrigar o corpo a respirar. Pode fazer a pessoa sentir uma fome que vai obrigá-lo a comer. Mas não existe a fome de pecado, a sede de pecado, não é uma coisa descontrolável, que nem as sensações corporais de emergência. Porque Deus ajuda a alma divina, que é chamada o lado fraco, está no mundo que não é um mundo de sensações divinas, é um mundo de sensações materialistas. Então a alma divina é chamada pobre, pelo meio ambiente ela está empobrecida. Só que Deus ajuda ela e torna a pessoa consciente de que essa coisa que a alma animal apresenta como necessidade não é necessidade, é um desejo fútil, que não é necessário. E pelo contrário é destrutivo. E aqui responde outra pergunta. Então, nisso do Tânia a gente perguntou se a pessoa vai se achar perverso, então vai ficar triste. E se ela não se achar perversa, apesar de ter pecados, ela vai ser leviana, vai achar que não importa o que eu faço, eu nunca vou ser perverso. Pega o Rebbe e diz o seguinte: não, a pessoa não tem que se ver como perverso efetivamente, ela tem que se enxergar como na beira da perversidade. Isso que falaram os sábios, mesmo que todo mundo te dizem você é justo, antes da pessoa nascer, fazem a alma jurar o seguinte: ela jura, eu vou ser justo, eu não vou ser perverso. E mesmo que me digam todos que eu já sou justo e não sou mais perverso, eu devo sempre me considerar Kerachá. Então no início do Tânia surgiu a pergunta, se eu vou ver como ele quer achar, quer dizer, que nem perverso, seria então um tipo de uma convicção deprimente, antagônica ao serviço alegre, que tem que servir a Deus com alegria. Diz o Rebbe, não é antagônica, porque não se trata de se convencer que é perverso efetivamente, tem que se considerar perverso em potencial, está na beira. Então, mesmo que todos acham que você já é um justo, que você não tem tentações, seja consciente, você tem tentações, você tem como surgir pensamentos alheios na tua mente e te sugerir coisas ruins. E isso que a pessoa deve sempre se considerar, por mais que ele sirva a Deus e faça sua obrigação, sempre se considerar passível à tentação, e passível a teste, e passível à dificuldade. E não acreditar que ele jamais terá tentações, que esse é o grau do tzadik, que Deus presenteou ele e removeu o seu mau instinto por total. A pessoa jamais deve se convencer que ele é um tzadik completo, um justo completo. Sempre deve se considerar intermediário, que isso quer dizer que ele tem ali uma essência da maldade com pleno poder de tentação. E cada vez que ele consome mais alimentos, mais alimentos, e usa o mundo material, mais forte ficou o animal crescido. E a pessoa deve estar consciente que o fato de viver no mundo material e ter sido utilizado o lado material do mundo, mesmo que da maneira para servir a Deus, estar junto com isso
vivendo, acompanhando ele na bagagem dele, tem uma alma animal viva que pode atacar e agredir. Por isso ele tem que estar sempre atento e não dormir na vigília, não adormecer na guarda. Isso que é a promessa que a alma faz antes de nascer. Eu serei justo, não serei perverso, e eu não vou me iludir que não tem mais inimigos e que já terminei a minha função. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar consciente de que cada momento pode aparecer um desejo proibido. Estarei alerta, identificarei ele e impedirei ele de se instalar no meu pensamento, na minha fala ou na minha ação. Até aqui a porção do Tânia de hoje, dia 18 de Tevet. Shavuot Tov para todos.